Irmãos, sempre num momento como esse, a gente quebra um pouquinho o protocolo e tenta trazer uma palavra um pouco mais adequada. Eu gosto de fazer isso e gosto, no dia da cidade, aniversário da cidade, falar sobre as cidades. A Bíblia é riquíssima sobre a quantidade de cidades que ela menciona. São muitas. E você descobre até dentro do texto ou do tema que eu quero trazer, que as cidades fazem parte dos planos de Deus. Que os planos de Deus também passam pela cidade. Que Deus, além do homem, naturalmente, que Ele criou, Ele constituiu e esses homens organizaram cidades. É natural. Estávamos lá em Las Vegas, igrejas grandiosas, 87% do país é evangélico. Então, você é megas igreja para tudo que é lado. Mas a tua cultura não é a mesma coisa. Você entra e sai e ninguém fala contigo. Aí, o que o brasileiro faz? Se reúne lá, no domingo, um grupo acha lá e vamos lá conversar, vamos comer, vamos brincar. Porque é a cultura. É a cultura. E dali, naturalmente, é assim que se vão formando as cidades. Para onde você vai, para onde você caminha. Ninguém vive sozinho. O ser humano não consegue viver sozinho. E aqui hoje eu queria falar um pouquinho da Babilônia. Parece que assusta falar da Babilônia, mas queria falar um pouquinho da Babilônia, principalmente do cativeiro babilônico, que é o momento em que o povo de Deus é levado cativo para a Babilônia. Não tem uma comparação grande, nada a ver, falar de São Vicente e falar da Babilônia. Mas nós podemos dizer que no mundo espiritual, a Babilônia também é mística. E em todo mundo há um pouquinho de Babilônia. Babilônia física, ou Babilônia cidade, está localizada no Iraque. Mais ou menos, hoje, foi 80 quilômetros na moderna Bagdá, próximo ao Golfo Pérsico. Foi fundada por Nimrod nos anos 2350 antes de Cristo. Quer dizer, uma cidade muito antiga, muito velha. Babilônia significa porta de Deus, ao contrário do que a gente condena, do que a gente... A Babilônia, fogo nela, E essa é a Babilônia mística. Mas a palavra Babilônia, cidade de Babilônia, significa porta de Deus. A importância da cidade e povo é muita. Porque só na Bíblia aparece a palavra babilônica ou babilônicos 200 vezes. Então, há uma relação muito grande dessa cidade dentro das escrituras sagradas. A cidade tinha, na época já, centro de comércio do mundo antigo, um dos mais fortes. Era famosa por produtos manufaturados. Ocupava o mesmo lugar onde foi construída a Torre de Babel. Então, essa relação Babel com Babilônica. É o mesmo lugar. Babilônica tinha o Jardim Suspenso, uma das 7 maravilhas do mundo. O Templo de Bel, um dos mais altos no mundo até o dia de hoje. Não existe menção de um templo mais alto do que o Templo de Bel. Tinha muralhas guardando as cidades, protegendo a cidade. Algumas muralhas, algumas áreas da cidade chegavam a mais de 100 metros de altura e uma largura onde dava para passar 2 carros juntos. Quer dizer, era poderosíssima cerca, os muralhas de proteção dessa cidade. Na volta do cativeiro, depois de 70 anos, os judeus se assentaram e choraram às margens do rio da Babilônia. Quando você lê o Salmo 137:1, diz: junto aos rios da Babilônia, nós choramos sentados com saudades de Sião. Foi aquele povo que foi tirado pelo rei Nabucodonosor, foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. E ali eles tinham aquela ideia que iam ficar muito pouco tempo. E aí entram os profetas, que diz: não, esse é por pouco tempo, aquela palavra que é mais motivacional do que palavra de Deus. Deus vai te tirar daí, aguenta aí, meu irmão. Você já ouviu essa história, Deus tem uma porta aí, já me mostrou. Irmãos, na verdade, veio o profeta Jeremias, eu costumo dizer com aquele balde de água fria, jogou em todo mundo e disse: olha, o negócio é o seguinte, a palavra de Deus é essa. Vocês vão ficar aí 70 anos. Meu irmão, você entra em choque. Você ser levado do teu lar, do meio da tua família, tirado do meio da tua igreja, da tua profissão, do teu trabalho, do teu contexto de vida, e levado para uma terra estranha, como eu acabei de falar, que chega lá,
ninguém te quer, ninguém olha para você, ninguém fala a tua língua, é bem complicada a situação. E ser tirado praticamente à força, não tem que ir, pronto. E alguém diz para você, vocês vão ficar aí 70 anos. Que perspectiva de voltar você tem, dependendo da tua idade? Nenhuma. Teus filhos, família. Isso é muito triste, é muito doloroso. É muito difícil de aceitar. E talvez aí eu imagino os super religiosos, os religiosos, não, eu vou fazer um jejum e vou mudar esse contexto. Eu vou proclamar um jejum, nós vamos clamar. Aquele povo era um povo que de alguma maneira tinha alguns que tinham influência muito grande, embora estavam um pouco desviados. Mas não teve jeito, irmãos, a palavra vinha dos céus. A palavra vinha de Deus. Isso mostra que Deus tem planos para nós. A visão de uma Babilônia mística é a realidade. Porque você tem a cidade de Babilônia, mas também tem a cidade com Babilônia mística, que envolve coisas que os próprios profetas denunciavam. No Velho Testamento, para os profetas do Velho Testamento, a relação de Babilônia com os profetas da época é a mesma que João teve com Roma, naquela época, quando matava os cristãos, quando os cristãos eram perseguidos e mortos nas arenas pelos imperadores romanos. O berço da vaidade era Babilônia, terra da ostentação. Você vê, o mundo hoje fala muito em ostentação. Na minha época, de falar, depois que eu vi os jovens falar que vão se reunir 10h30 da noite, eu acho que eu realmente estou velho mesmo. Né? Que é isso? Misericórdia, não deixar meus filhos sair depois das 10 horas da noite? Mas tudo bem, é o contexto, de repente. E hoje se fala muito em ostentação. Babilônia, de onde vem a ostentação? Vem da Babilônia. Vem da Babilônia. Local de impiedade. Piedade tem tudo que é lugar, uns mais, uns menos. De onde vem? Vem da Babilônia. É colocada como inimiga do povo de Deus, tanto que levou cativo por 70 anos. Muitas profecias contra a Babilônia você encontra. Apocalipse, por exemplo, fala do flagelo do Apocalipse, que Deus fala que vai derramar seu furor sobre a grande Babilônia. Em Apocalipse 18 fala da queda final da grande Babilônia. Então, no contexto cidade, mas também você tem o contexto místico, que é o contexto espiritual, é o contexto que as pessoas falam, que a Babilônia representa o mundo, que representa o berço da vaidade, da ostentação, da impiedade. E o que nós podemos aprender com o cativeiro babilônico? O que nós podemos tirar de proveito para a nossa vida? O que é que Deus estava enxergando que nós não conseguimos enxergar? Porque Deus levou o seu povo para viver num lugar desse. O povo que está na terra que emana leite e mel, dentro da sua cultura, dentro dos seus amigos, dentro dos seus templos, e de repente Deus permite a entrada de Nabucodonosor e os leva para a Babilônia, e ali eles são retidos por 70 anos. E Deus diz que tem um plano na vida deles. Deus tem um plano para aquela cidade, Deus tem um plano na vida daquelas pessoas. O que Deus vê que nós não conseguimos ver? O que se passa na visão de Deus que nós não conseguimos enxergar? Porque isso é totalmente contrário ao que o ser humano pensa. Em primeiro lugar, eu penso que Deus tem planos para os nossos negócios dentro de uma cidade. Deus tem planos para a nossa vida financeira dentro de uma cidade. E Ele diz, nós lemos aqui, Ele diz, construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Ou seja, quem quer entrar e sair jamais pensa em construir casa. Quem chega numa cidade e diz, eu não sei, eu vou olhar a cidade, não sei se eu vou ficar aqui. Jamais passa pela cabeça daquela pessoa construir casa. Porque quem constrói casa ou quem compra uma casa, né, é como que adquirisse o seu sonho. O sonho do homem principal, primário, talvez seja, depois que ele constitui a família, ter o seu lugar, ter o seu canto. A gente ouvia falar muito o sonho da casa própria, e isso ainda persegue muitos brasileiros. O sonho, ainda vou ter a minha casa própria, ainda vou conseguir em nome de Jesus, né? Você crê nisso? Alguns ainda estão e buscam isso. E Deus diz assim, bom, aqui vocês vão construir casas, aqui vocês vão construir casas, aqui vocês vão plantar jardins, vão comer dos seus frutos. Construir casa exige investimento, exige tirar dinheiro e colocar. Quem que vai colocar dinheiro e colocar numa cidade que você não sabe se vai ficar ou não? Quem que tem coragem de vender os seus bens e investir dinheiro numa cidade que você não gosta?
Quem que tem coragem de pegar dinheiro e colocar no lugar que você diz, eu acho que eu não vou ficar aqui não, porque eles são nossos inimigos, não nos querem aqui. É muito difícil isso. Mas isso, repare que isso é uma ordem de Deus. Quando o profeta Jeremias começa a falar, ele diz, assim diz o Senhor. Não foi um conselho de um pastor ou de um profeta ou de um sacerdote. Foi uma palavra de Deus, assim diz o Senhor. Eles receberam uma ordem do Altíssimo. Construam casas. Investam. Abram o bolso, trabalhem nessa cidade. Mas nós estamos como escravos. Nós não somos bem vistos. Nem nós gostamos das pessoas, das autoridades que estão aqui. Eles têm outras religiões, eles têm outras conversas. Eles têm outras línguas, não dá. E Deus diz, construam casas. Irmãos, ninguém sabe melhor do futuro do que Deus. Ninguém imagina melhor e consegue enxergar anos lá na frente do que Deus, que é o Senhor da história. Porque a história acaba sendo dirigida por Deus, quer você queira ou quer não. A Bíblia diz que os reis, o coração dos reis estão na mão do Senhor. A história de Deus. Nós tivemos aqui no Brasil, acho que um exemplo bem claro nessas eleições, que talvez não aconteça nunca mais, não sei, nunca pode falar isso. Mas um exemplo bem claro de um candidato que ninguém dava nada por ele, que todos os meios de comunicações eram contrários, políticos, a classe política, os sindicatos, né, a ordem dos advogados, as principais mentes do Brasil, os formadores de opinião, ninguém apostava nada nesse homem. E o cara sem dinheiro, todo mundo sabe que é difícil para o político que está aqui fazer campanha sem dinheiro, tem que ter algum dinheiro. E ganhar uma presidência da República sem dinheiro é mais difícil. Irmãos, mostrou a história dele com uma mesinha, com uma câmerazinha pequenininha, né? A coisa ralé daquela, o camarada consegue ganhar a presidência da República. O que você enxerga isso? Deus se metendo na história. O dedo de Deus entrando na história, mostrando que, peraí, não é como os homens pensam, tudo pode se mudar. Quando Deus quer mudar alguma coisa, Ele entra e muda. O homem não segura, não tem como. Nós tivemos agora essa catástrofe horrível, essa fatalidade horrível, né? De Brumadinho. Coisa dolorosa, o Brasil está chorando. E aí você vê que foram feitas fiscalizações, foram feitos laudos ali, atestando, né? Mas ninguém controla a natureza. Quem é que vai controlar a natureza? Pessoas dizem, não, mas aquilo estava quase seco, não entendemos como pode ter acontecido. Ninguém controla a natureza, irmãos. Como ninguém controla a Deus. Ele é Senhor da história, Ele faz aquilo que Ele quer. E Ele diz, assim diz o Senhor, o profeta, vocês vão construir casas. Vocês vão investir na Babilônia. Vocês vão plantar jardins. Vão embelezar a cidade. Vão ajudar a embelezar a cidade. Vão deixar a cidade bonita. Porque uma cidade que tem verde é uma cidade bonita. Uma cidade que tem jardim, uma casa que tem jardim, ela se torna mais bonita do que outra. Não é verdade? O sonho, quando você vai pela primeira vez para o exterior e vê aquelas casas sem muro, tudo cheio de jardins, você diz, meu Deus, queria morar num lugar desse, né? Quem não queria? Não ter muro e só jardim, ninguém mexer em nada. Isso não existe, é o paraíso, não existe. Tem muitos lugares que são assim. Mas isso embeleza. E ele diz, plante jardins, plante árvores frutíferas. Você sabe que você planta uma árvore frutífera, demora para você colher. Não se colhe de uma hora para outra. Leva muito tempo. Eu tenho lá uma terrinha aí, que a gente vai sempre visitar no interior, uma chacrazinha, e a primeira coisa que eu fiz é chegar lá, eu nem tinha entrado na casa, eu já tinha comprado um monte de pé frutífero, das que eu mais gosto. Enchi, plantei. 5 anos, toda vez eu vou lá ver como é que está. Passar a mão nelas, molhar, jogar remédio contra as formigas, querem matar minhas árvores lá, né? Sabe, irmãos, isso demora para você tirar fruto. Deus está falando, façam investimento, esqueçam de voltar, esqueçam de olhar para trás. O foco de vocês agora é outro. É para vocês viverem como se fosse a terra de vocês.
Tirem o foco do passado, olhem para o presente. Tem muita gente vivendo no passado, tem muita gente contando as histórias do passado. Ah, lá atrás, ah, meu pai, ah, meu avô, ah, minha casa no interior, ah, minha não sei o que no outro país. Meu irmão, já foi. Para de olhar para o passado, olhe para o presente, coloque a tua vida na mão de Deus, olhando para o presente, porque é a partir do presente que Deus atuará e abençoará a tua vida naquilo que vem pelo futuro. Aleluia. Uma outra coisa importante que eu vejo aqui, é que o fato de estar na Babilônia, isso não diminuiria o poder de Deus para abençoá-los. E às vezes o fato de você estar numa cidade que você diz, essa cidade tem pecado, essa cidade tem problemas sérios, essa cidade tem crime, essa cidade tem violência, essa cidade pode ter corrupção, essa cidade tem isso, tem aquilo. Sabe, irmãos, nada disso diminui a ação e o poder de Deus naquilo que Ele quer fazer. Em nada. Sabe por quê? Porque Deus está acima de tudo isso. Deus pode mudar toda a situação se você crer. Então, Deus não está preso a essa situação. Aonde Ele quer abençoar, Ele vai abençoar. E os judeus, mesmo no cativeiro babilônio, eles não se corromperam a sua fé. Pelo contrário, eles chegaram mais próximo de Deus. Porque alguns haviam e estavam bem longe, mas se aproximaram. A dor te faz se aproximar do Criador. A dor faz você refletir sobre o futuro, mas também reflete sobre o passado, sobre os seus atos. A dor te leva a um conserto. A dor te leva a colocar a tua vida na presença do Altíssimo e dizer, me ajuda. Se humilhar um pouquinho e dizer, me ajuda. E na cidade onde você estiver, você deve viver e trabalhar e se entregar. Devemos criar raízes. Criar raízes, não ter medo de criar raízes. Entender que Deus tem um plano, Deus tem uma direção. Deus te levou, te trouxe, que Ele tem um propósito. Minha família veio de Santos. Meu pai foi o único que veio para cá. Minha mãe era da Praia Grande, meu avô teve um dos primeiros comércios na Praia Grande, esqueci, 1800 e pouco, por aí, né? Casou e veio morar em São Vicente, entre Praia Grande, fizeram um acordo, já havia um acordo matrimonial, né? Meu pai odiava São Vicente. Família toda de Santos. Meu avô do lado de Santos era uma pessoa que era professor de faculdade, diretor de faculdade naquela época já. Então imagine, e veio para São Vicente. Família toda falava mal de São Vicente. Mas ficou. E aqui nós criamos raízes, aqui nós compramos casas, aqui nós crescemos, aqui nós fomos para as escolas, nós éramos amigos. Nós aprendemos aqui, casamos aqui, tivemos filhos aqui, criamos nossos filhos aqui, temos netos aqui. O que é isso, irmãos? É acreditar que Deus te trouxe para um lugar. Eu posso morar no lugar que eu quiser hoje. O lugar que quiser. Não estou preso apenas à igreja. Mas Deus não. Teu lugar é ficar em São Vicente. A tua igreja é São Vicente. É lá que você vai pastorear, é lá que você vai ministrar, é lá que vai ser a sede do Ministério Peniel. Glória a Deus por isso. Então, entenda que nós vamos criar raízes nos lugares que nós estamos. Isso demanda tempo, isso demanda, muitas vezes, irmãos, a tua vida, uma entrega. Passa-se a vida, 1, 2, 3 gerações, para que se construa alguma coisa. O sucesso não depende tanto das influências externas, quanto das atitudes e resoluções interiores, ou seja, é a atitude do teu coração, é acreditar, é confiar. É isso que Deus estava dizendo para aquele povo, disse, olha, aqui vocês vão construir casas, aqui vocês vão plantar, daqui vocês vão comer, esqueça esse negócio de voltar, vocês vão criar os filhos de vocês, vão viver aqui. Quando você olha a história do rei Davi, que sai do palácio e vai para morar no deserto, ele mora no deserto quase 20 anos. Ele praticamente reconstrói e faz do deserto a cidade de Ziclag a cidade dele. E ele cuida da cidade. A cidade cresce, a cidade prospera, a cidade edifica. Talvez ele foi ali e disse, eu vou ficar por aqui. Foi ficando e gostou de morar no deserto. E ali ele ficou por mais de 20 anos, até só saiu dali para ir para o palácio para assumir como rei.
Então Deus tem um plano, irmãos, nos nossos negócios dentro da cidade. Deus tem um plano para realizar. Deus tem planos na cidade para você criar os seus filhos. Na palavra de Deus, quando diz assim diz o Senhor, o profeta disse: casem-se nesse lugar, na Babilônia, tenham filhos, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos, deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. E ele finaliza dizendo: multiplique-se e não diminuam. Ou seja, não é para vocês voltarem para trás, é para vocês crescerem, para vocês tomarem conta. No Egito, vocês viram o que aconteceu? Eles foram para lá, entraram como convidados do rei, através de José, que na época era o primeiro-ministro. E ali eles cresceram e se multiplicaram tanto que o povo egípcio ficou com medo deles. Porque a quantidade deles, quando nascia um Egito, nascia 10 israelitas. Eles se tornaram fortes, homens de negócio, começaram a dominar, a crescer, porque não eram escravos. E aí eles perceberam, esses caras vão tomar conta daqui, nós temos que escravizar eles. E tornaram-se escravos. Mas na Babilônia foi diferente, Deus está dando o princípio é o mesmo, vocês estão entrando aqui como escravos, mas vocês não vão sair como escravos. Então, invistam aqui, cresçam, casem-se aqui, tenham filhos aqui, não tenham medo, não tenham medo. Sabe, não é a terra que vai segurar a bênção de Deus na tua vida, não é a localidade que vai segurar aquilo que Deus quer fazer na tua vida, Deus faz. Como eu falei, criei meus filhos nessa terra, glória a Deus por isso. Estudaram nesses colégios municipais, todos os meus filhos estudaram em colégios municipais, nesses parquinhos, né, Cidade de Narra e tantos outros aí. Estudaram, cresceram, foram para a faculdade. 2 deles moram fora do país. Meu netinho de 7 anos falando inglês fluentemente. Um outro neto já cidadão americano. Então, queridos, de onde saiu? São Vicente. São Vicente. Não é, irmãos, o local que limita, somos nós que limitamos, porque a bênção de Deus está sobre o local, a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Entenda isso. As pessoas ficam com a mente fechada, às vezes, mas minha vida está emperrada, minha vida está presa por causa disso. Não, meu irmão, há uma bênção de Deus, é você que precisa acreditar, é para você que precisa buscar. Não tenha medo, não tenha medo da sua cidade, mas abençoe, abençoe, ore, porque a bênção de Deus está sobre as cidades. No local que você estiver, ali está a bênção de Deus. Deus tem planos, e os planos de Deus não são frustrados. Multiplique-se, cresça, torne-se uma família forte. As pessoas têm medo de ter filhos. Vai mexer num ponto aqui que... Quando meu pai teve 5 filhos com a minha mãe, já criticavam naquela época. Imagine, 1960 e pouco. Já eram criticados. Vocês não têm televisão em casa, não? E não tinham mesmo, acho. Sabe, quando tive 5 filhos, imagina, até hoje sou criticado. Irmãos, meus filhos são uma bênção. Todos estão no caminho de Deus, todos são envolvidos com a obra de Deus. Todos têm a sua vida, são super trabalhadores, super honestos, disciplinados, honram pai e mãe. Mãe fez anos ontem, está naquele negócio do fuso, 9 horas da manhã, estavam lá entrando em casa, lá fazer um café para tomar com ela, sem ela esperar. É honra. É honra, então não tenha medo. O que está acontecendo na França? Os franceses não querem ter filho, eles querem ter um cachorrinho, porque o cachorrinho é bacana, tem um também. Me inspirei no prefeito aí, que tem pipoca lá, arrumei o Coronel Abacuque. Uma patente a mais, né? É gostoso, mas espera aí. Os filhos dão continuidade na nossa vida. Para fazer o quê? Conquistar o quê? Tudo que a gente tem na vida é para pôr na família. Tudo que a gente recebe, a alegria, é compartilhar com os filhos, é compartilhar com os netos, coisa gostosa, né? Quem não é avô ainda, que experiência maravilhosa. Abraçar aqueles pequenininhos lá, quando eles vão domingo lá, eles acabam com a casa. Imagina, tudo homem, né? Tem um gordinho lá, ontem a primeira coisa que ele fez é vir com um pacote de bolacha desse tamanho, cheinho. Eu vou. Falei, misericórdia. Aí veio o outro que vem atrás, lá na mesma pegada. Bolacha, bolacha. Sabe, é gostoso demais isso.
E Deus está falando, olha, não tenham medo, tenham os filhos de vocês. E eles não diminuam, porque quando um povo diminui, ele enfraquece. As maiores nações do mundo são numerosas. Hoje uma das maiores nações do mundo não conhece, é a China. Cada 5 moradores na face da terra, um é chinês. Domina a economia do mundo todo. Ai, se a China sair da economia, todo mundo quebra. Nós perdemos o emprego todo. Os países entram tudo em crise. São super numerosos. Estou incentivando vocês. Ah, pastor mandou ter filho. Mas eu estou querendo mostrar que essa é a visão de Deus. Para não ter medo. Eles não tenham medo. Tenham filhos na Babilônia. Misericórdia, eu vou ter filho na Babilônia. Tenham filhos na Babilônia. Olha a receita de Deus, o ensino de Deus. Ensine seus filhos a influenciar a cidade e não ser influenciado por ela. Ensine seus filhos a influenciar a cidade dentro do contexto familiar cristão que você aprendeu e não ser influenciado por ela. Isso começa desde o berço, desde pequeno. Faça da sua cidade a sua casa. Faça da sua cidade a sua casa. Na sua casa, meu irmão, você joga lixo. Na sua casa você pega o saco de papel higiênico e joga na sala. Na sua casa você pega aquele resto de peixe, camarão lá que está cheirando mal e despeja no quarto e na cozinha, em cima da tua cama antes de vai dormir. Faça da cidade a sua casa. Invista. Você não investe na sua casa? Invista na sua casa. Se investir na sua casa, você está investindo na cidade. Invista na educação dos seus filhos, comece por aí. Não espere que a escola venha dar educação, a escola tem que dar instrução, ensino. Aprender a ler, aprender a escrever, aprender sobre números, sobre letras, sobre história, sobre geografia. Mas a educação vem do lar. Invista na educação do lar. Invista na limpeza da tua casa. Porque se você investir na limpeza da sua casa, invista na cidade também. Não pegue o lixo que você tem, vamos jogar ali. Os japoneses vieram aqui e deram uma lição. Vieram limpar os nossos estádios depois dos jogos. E tinham perdido de 3-0 ainda. Só japonês mesmo, né? Quando o Corinthians perde 3-0, eles querem quebrar o estádio. E a rua também. Perigoso, né? Os japoneses tomaram de 3-0 aqui e saíram com o saquinho pegando tudo limpo. Que é isso? Educação. Dá o horário comercial deles nas ruas deles. Eles pegam essas sacolinhas de lixo e saem limpando os comerciantes. Por quê? Porque sabe que uma cidade limpa atrai o turista. Turista não vai em cidade suja. Turista não vai em cidade que ele corre risco. Então, queridos, faça o melhor sem medo. Não seja maldizente. Não maldiga. Acredite, você foi chamado para abençoar. Você tem a bênção de Deus, então abençoe. Acredite, saiba esperar no futuro. Saiba esperar em Deus. É a última parte. Deus tem planos de dar a você esperança e um futuro melhor. Não deixe morrer. Não deixe morrer. Porque diz assim diz o Senhor. Foi isso que ele disse para o povo através do profeta. Assim diz o Senhor. Os planos passam pela oração e vida espiritual. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Assim diz o Senhor, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Toda cidade tem prosperidade. Ah, essa cidade não é próspera. Engano, mentira. Toda cidade tem prosperidade. Você tem que descobrir onde está a artéria, meu irmão. Toda artéria tem sangue, umas tem mais, umas tem menos. Tem umas que tu corta aqui e não sai nada. Tem outras que jogam sangue, que você fica preocupado. E tem outras que te levam à morte. Toda cidade tem prosperidade, você tem que descobrir. E o Senhor diz, busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem ao Senhor em favor dela. Não é maldizer, mas é orar em favor dela. Porque a prosperidade de vocês
depende da prosperidade dela. Ou seja, quando a cidade é próspera, você se torna próspero. Quando o país é próspero, você se torna próspero, meu irmão. Então não queira o mal da cidade, queira o bem, porque querendo o bem da cidade, você está querendo o bem de você. Nós tivemos no passado aí 4 anos dificílimos. Vocês sabem disso, vocês se lembram? Lixo para tudo que é lado, uma bandidagem na rua, uma coisa louca. Quanta gente não foi embora da cidade? Porque não aguentou, porque foi difícil. Então peça a Deus o bem da cidade. Uma cidade que intercede a Deus, ela é abençoada. Uma cidade que intercede a Deus, ela é abençoada. Uma hora a bênção chega. A oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita nos céus, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Escreveu Roberto Ley. Então, Deus quer fazer a vontade dele, agora você é um agente de Deus. Na Babilônia, Deus não poupou. Na Babilônia, Deus deu uma palavra e diz: orem por ela, pela Babilônia, para que ela seja próspera. Abençoe a Babilônia para que vocês sejam abençoados. Na Babilônia, eu usei a radicalidade para mostrar. Se na Babilônia Deus mandou abençoar, imagine onde nós moramos, onde nós estamos, irmãos, que nós devemos ser agentes de bênção em oração. John Knox, grande reformador escocês, sabia que sem oração ele seria apenas um inútil, cachorro mudo, um cão de guarda que não late, nem morde. Para quem que quer um cachorro desse, né? Sabendo disso, a próprio respeito, que Knox se humilhava e se ajoelhava diante de Deus, e submetia a sua vontade, mente e língua a Deus em oração, pedindo a Deus pela Escócia, pedindo a Deus mudança da Escócia. Charles Spurgeon, que é um inglês, pastor, considerado o príncipe dos pregadores, num dos seus livros ele diz: quando Knox subiu as escadas para interceder a Deus pela Escócia, foi o maior evento na história da Escócia. A oração foi a força motriz que avançou a reforma na Escócia. E John Knox foi o maior batalhador de oração naquele reino. Um homem mudou um reino, irmãos, mudou a história, sem precisar pegar em armas, apenas em oração. Um homem com Deus está sempre em maioria, já dizia John Knox. A rainha Guise, lá Maria Guise, que era conhecida como rainha sanguinária, Maria Sanguinária, odiava Knox. No entanto, ela dizia que temia mais John Knox de joelho orando do que um exército com 10 mil homens fortemente armados. O temor que ela tinha daquele homem quando ele punha os joelhos no chão. E ele está dizendo: um homem com Deus é sempre a maioria. Você não está na minoria, você está na maioria quando você está com Deus. Não venha com essa conversa dizer: não, aqui é a maioria. Não, a maioria somos nós, quando colocamos os joelhos e buscamos a presença do Altíssimo, aleluia. Uma das missões da igreja é interceder pela salvação, prosperidade da cidade. É uma das missões da igreja. A igreja está aqui para louvar, adorar a Deus, mas ela tem uma missão de interceder pelas autoridades, interceder pela vida do prefeito. Senta naquela cadeira, irmãos. Você tem uma ideia, a cidade toda clamando. Esses dias eu estava olhando o rosto do Bolsonaro, está acabado. O cara está acabado. Ainda vai fazer a cirurgia segunda-feira. Fosse ele, não fazia não. A chance de não retornar é grande. Está acabado, por alguns dias, por 30 dias de governo. Imagine o povo todo clamando, problema em tudo que é lugar. Você não tem como resolver tudo. Não tem como resolver, como agradar todo mundo. Tem pessoas que são boas, tem pessoas que são más. Ofende a família, ofende a vida das pessoas. Xinga, maltrata, ameaça. Que peso, irmãos. Que peso. A missão da igreja é orar pela vida das autoridades, dos secretários que estão ali cuidando da cidade, de áreas específicas da cidade.
Orar pelos vereadores da cidade, para que Deus dê a eles um bom comportamento, uma ética e uma moral, acima de tudo, nas leis que vão ser aprovadas, que não sejam leis covardes, nem leis que venham trair o povo, que foram colocados lá pelo povo, para ser representantes do povo, e não fazer a sua vontade exclusiva. Na cidade há prosperidade, mas precisamos buscá-la. Acredite, não tenha medo de investir. Busque a prosperidade na cidade. Homens e mulheres são militados não por seu lugar de nascimento, nem pela cor da sua pele, mas pelo tamanho da sua esperança, dizia John Johnson. Tenha esperança, irmãos, que você está em Deus, e em Deus haverá dias melhores. Tenha esperança que você está em Deus, e em Deus você é a maioria. A prosperidade de você depende da prosperidade da cidade. Ore pela cidade, para que ela prospere, porque você vai prosperar junto também. Como é triste ver pessoas muitas vezes torcendo pelo mal da cidade, contaminando a outros, porque hoje você tem esse aparelho aí que todo mundo tem, e todo mundo tem o Facebook, eu tenho outras redes sociais. E às vezes a pessoa posta lá uma chuva, uma enchente, olha como é que está a cidade. Olha o que está acontecendo, cadê as nossas autoridades? Meu irmão, pessoa que escreve isso é um ignorante. E quem vai atrás, corre o mesmo risco. Se você olhar o contexto geográfico do mundo todo, não tem lugar que não tem enchente. O ano passado o rio Sena quase transbordou dentro de Paris, um dos lugares mais procurados do mundo, o metro quadrado mais caro do mundo, quase ficou embaixo d'água. Você vai, como eu vim agora essa semana, de Las Vegas, lugar que todos os milionários, à noite só vê os helicópteros descendo ali, um atrás do outro, os milionários vivem ali jogando, gastando milhões ali. É uma cidade cheia de homeless, cheia de moradores de rua, que tomam café de manhã com você. Você vai para Nova York, você vai para Miami, em buraco nas ruas. Até brinquei quando fui lá na época do antigo prefeito, disse assim, acho que ele se inspirou naquele, se aqui tem, em São Vicente pode ter. Eu falei, até lógica isso, né? Eu também falaria. Pô, se aqui tem, caramba, por que não pode ter lá? Boa vontade existe, não tem a grana. Tem que ir devagar. Tem muita coisa a fazer. Então, como é triste, nós devemos realmente orar a Deus, pedir a Deus misericórdia, e não deixar que o entusiasmo saia do nosso coração. O entusiasmo, com um grau moderado de sabedoria, levará o homem muito mais longe do que o levaria qualquer dose de inteligência nele. Não é só inteligência que nós precisamos ter fogo no coração, precisamos ter paixão, precisamos ter entusiasmo. Entusiasmo abrirá uma porta quando a outra chave falhar. Tem fogo no teu coração, você sempre vai procurar uma saída. Você tem paixão pela tua cidade, você sempre vai orar. Palavra entusiasmo quer dizer em teós, ou seja, em Deus. Não é nada mundano, não é nada super motivacional, é algo espiritual até mesmo. É em Deus, em teós. Então em Deus tenha esperança na tua cidade, em Deus tenha alegria na tua cidade, em Deus tenha contentamento na tua cidade, em Deus ore pela tua cidade, em Deus creia na prosperidade da tua cidade, em Deus abençoe a tua cidade, em Deus faça coisas exponenciais pela tua cidade. Terminando, Jó 8:7 diz, seu começo parecerá modesto, mas seu futuro será grande, de grande prosperidade. Creia nisso. Você começa devagar, meu irmão, mas vai subindo. Você vai tomar a rampa e vai subir em nome de Jesus. Se o teu coração está em Deus, você vai chegar lá para a glória do Senhor. Jeremias 29:11, terminando. Depois das palavras de Deus, o Senhor diz, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. O Senhor diz, aqui vocês vão construir casas, vão plantar jardins, vão comer. Aqui vocês vão criar os filhos e casar, ter netos, vão construir a vida de vocês. Aqui vocês vão buscar a prosperidade da cidade, vocês vão orar por ela, porque sou eu, diz Deus, que tenho planos para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar danos.
planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, irmãos, na agenda de Deus, anote aí, na agenda de Deus, os planos dele são os melhores para você. Esteja você em Babilônia ou em qualquer outro lugar do mundo, os planos de Deus são os melhores para você. E são planos de paz, planos de prosperidade, planos de esperança e planos de um futuro melhor. Aleluia. Quero orar com você nesta manhã em nome de Jesus. Feche seus olhos. Glória a Deus. Meu Pai, como somos gratos, Deus, por o Senhor nos dar a oportunidade de estar em São Vicente. Oportunidade de ser criado aqui, Senhor. Oportunidade de trabalhar e fazer um ministério aqui, Senhor. O Senhor sabe, Deus, que poderia ir para qualquer outra igreja que eu quisesse, Senhor. Mas é aqui que eu amo, Deus. É aqui que eu sinto o teu chamado. Louva ao Senhor por ter colocado tanta gente boa do meu lado. Louva ao Senhor por ter colocado tantas pessoas que se tornaram líderes neste lugar. Pessoas que o Senhor tirou do meio das drogas, no meio dos crimes. Pessoas que o Senhor tirou no meio da prostituição. Pessoas que estavam sem esperança. Pessoas que estavam jogadas, largadas, não amadas. Enfim, Senhor, o Senhor tirou essas pessoas e nos colocaste aqui, Senhor, para que juntos pudéssemos fazer essa obra. Nós queremos orar nesta manhã pela nossa cidade, Deus. Porque tem tantas pessoas malignas, maldosas, Senhor, que tentam influenciar e contaminar, Senhor. Mas que em nome de Jesus o nosso coração esteja entusiasmado. Esteja em Ti. Esteja em Ti, entusiasmado com o Senhor. Entusiasmado que ainda teremos dias melhores. Que já estamos tendo dias melhores. Mas teremos dias melhores ainda. Entusiasmado que de alguma maneira o Senhor está olhando, Pai, para a nossa cidade, para a nossa vida. E trará o sustento de cada dia. Trará o pão de cada dia. Trará a casa para morarmos. Trará, Deus, a locomoção. Trará o agasalho, as roupas, Senhor. Trará formas de educarmos os nossos filhos aqui, Senhor. Ó Espírito Santo, que o Senhor traga fogo em nosso coração, nos ajudando para a glória do Teu nome. Eu quero nesse momento também deixar a você que está aqui, a todos que vieram, que não entregaram a sua vida a Jesus, que você tenha um ótimo amigo que é Cristo. Mas acima de amigo, Ele é Salvador da nossa vida. Ele é perdoador. Ele é o Senhor da história. E um dia todo homem terá que se dobrar e confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Hoje você tem a oportunidade de estar na presença dEle. Nós não podemos viver só da matéria. Não podemos viver só da inteligência, só da habilidade do homem. Nós temos que viver também do Espírito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero convidar você, se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, no seu lugar fazer essa oração comigo. Você não precisa se manifestar, talvez você possa sentir constrangido. Então, apenas no seu lugar, se você quer entregar a sua vida para Jesus, abrir a porta do teu coração para Jesus, você repita esta oração bem simples que vou fazer agora, convidando Jesus a entrar na sua vida. Você que está na sua casa, pode fazer isso comigo também. Diga essas palavras: Senhor Jesus, neste momento, abra a porta do meu coração. Te convido, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, ressuscita o meu espírito e traz oxigênio na alma. Eu te agradeço, Jesus. Perdoa os meus pecados. Me ajuda a andar na tua presença. Eu te dou graças em nome de Jesus. Amém.
Meu querido, se você fez essa oração, você não precisa se manifestar, mas comece a dar prosseguimento à sua vida espiritual. Não esqueça a sua vida espiritual. Nós somos matéria, e a matéria fica aqui na terra. Do pó viemos e do pó nós tornaremos. Mas o Espírito não. O Espírito, ele se apresenta a Deus. Ele é eterno. Ele prestará contas a Deus. Então, a sua vida não é só material, você tem uma vida espiritual. Então saia daqui, se você orou comigo, saia daqui. Procure uma igreja que você possa congregar pelo menos, nem que seja pelo menos no domingo. Que você possa ouvir os cultos, ler a palavra, fazer orações, aprender a crescer na fé. Se você quer ficar por aqui, seja bem-vindo, né? Mas fique livre, tem tantas casas onde Deus habita que você pode ser abençoado e seguir com a tua fé para a glória do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria, neste momento, vamos cantar um louvor aqui, vamos ficar de pé. Quero ainda fazer essa última oração contigo. Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação, Tu és a luz da escuridão, esperança ao perdido, a paz alcançado. Tu és, e não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz da escuridão, esperança ao perdido, a paz alcançado. Tu és, Obrigado, Deus.